Maravilha? Estamos aqui com a turma do 7º ano, né? Hoje é dia 29 de junho e nós vamos estudar a reforma religiosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Calvino e também de Henrique VIII. Na primeira aula nós falamos de Lutero. Por que Lutero rompeu com a Igreja Católica? Nós vimos desde o início que o objetivo de Lutero não era romper com a Igreja Católica. O que Lutero queria era reformar a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja passasse por uma grande mudança, passasse por uma grande reforma. Né? Estamos com 34 alunos na sala. Olha que bacana. Então, o que aconteceu foi que o Papa, não aceitando as 95 teses de Lutero, ele tratou naquele momento de excomungar Lutero, expulsar Lutero da Igreja Católica. E como Lutero, meus queridos, não tinha outra saída, manda para ela o link, pessoal. Manda, a Júlia não está conseguindo entrar, falaram aí. Manda para ela o link, salva lá. Mas ela não deve estar com o e-mail do colégio, tá? Se ela usar o e-mail do colégio, fala com ela para usar o e-mail do colégio. Conseguiu, Júlia? Muito bem. Então, meus queridos, Lutero foi... Oi? O Matheus Felipe está aqui na sala. Matheus Felipe está aí? Sim. Então espera um pouquinho. Deixa eu só pausar aqui. Meus amigos, então Lutero foi excomungado pelo Papa, então ele não tem outra alternativa a não ser abrir a sua própria religião. E ele o fará, né? Ele cria o luteranismo. Depois do luteranismo, vem também o calvinismo, com João Calvino, vem o anglicanismo, com Henrique VIII. Então, o protestantismo, ele começa naquele momento a crescer na Europa, né? João Calvino, pessoal, era um francês que tornou-se um dos principais líderes também, junto com Lutero, do movimento protestante. Nós estamos lá na página 27, pessoal. Ele se transferiu, né, para Genebra, na Suíça, e ele também foi um dos grandes reformadores, né? E com João Calvino, o protestantismo se consolidou a partir da publicação da sua obra. Ele escreve um livro chamado Instituições da Religião Cristã. E ele publica esse livro em 1536, não é? E a doutrina proposta por João Calvino era o calvinismo. E ele tinha uma teoria, a teoria da predestinação. Segundo João Calvino, todo homem já nasce predestinado a ir para o céu, a ir para o inferno. Quando você nasce, Deus já sabe se você vai ser salvo ou não. Aí uma vez perguntaram para Calvino, mas como que eu vou saber se eu vou ser salvo? Como que eu vou saber se eu sou um predestinado? A palavra predestinado significa escolhido. Aí Calvino falou, é fácil. Se você enriquecer, né? Se você enriquecer, é um sinal que Deus te escolheu. Calvino falava isso, né? Calvino reconhecia, então, a boa condição financeira do indivíduo, decorrente do trabalho, como parte do seu processo de salvação. Então, veja bem, meus amigos, ele entendia que a riqueza material era um sinal de que aquele indivíduo tinha sido escolhido para a salvação. Lutero não falava isso. Para Lutero, salvação é pela fé. É isso que Lutero pregava. Calvino não. Calvino entendia que a riqueza, que os frutos materiais eram importantes para esse processo. Apesar, né, ele encorajava o lucro, o trabalho, Calvino também condenava com veemência os gastos e os prazeres mundanos. Na Inglaterra, gente, os seguidores de Calvino ficaram conhecidos como puritanos. Na França, os seguidores de Calvino receberam o nome de huguenotes. Todos eram protestantes. E na Escócia, eles eram chamados de presbiterianos, né? Teve um outro reformador também importante,
cara chamado Henrique VIII. Meus amigos, em decorrência de atritos estabelecidos entre o rei Henrique VIII da Inglaterra e o Papa Clemente VII, o movimento reformista na Inglaterra, ele se originou de razões políticas. Importante lembrar isso aqui. E por quê? O rei, né, ele estava interessado naquela época nos confiscos das terras e dos bens da Igreja Católica. Queria que aqueles bens todos fossem do Estado. E o Henrique VIII arrumou um pretexto para se separar da Igreja Católica. Ele pediu que o Papa, ele era casado com a Catarina de Aragão, e ele queria que o Papa anulasse seu casamento para que ele casasse com a sua amante, Ana Bolena. E o Papa naquela época não aceitou essa condição, porque para a Igreja Católica o casamento é indissolúvel, né? E Henrique VIII, então, não aceitando o não do Papa, ele resolve romper com a Igreja Católica na Inglaterra e ele funda ali a sua religião, o anglicanismo. E o anglicanismo era uma igreja também protestante, né? Onde o chefe da igreja, então, passava a ser Henrique VIII. Henrique VIII, ele passava a ser o chefe de Estado, que ele era o rei, e passava também agora a ser o chefe da Igreja Católica. Então ele rompe definitivamente com a Igreja Católica. E a Igreja Anglicana foi criada então pelo Ato de Supremacia de 1534, e o monarca inglês era a autoridade principal da nova igreja. E claro, a partir disso, então, Henrique VIII ele promoveu o confisco de terra das igrejas, ele pegou as propriedades, os bens da Igreja Católica e passou eles para o Estado, né? Fortalecendo ainda, claro, a riqueza e a acumulação, né? A acumulação de riquezas que o Estado tinha naquela época, né? Fazendo o seu Estado, a Inglaterra, um Estado mais forte, um Estado, claro, mais rico naquele momento. O anglicanismo manteve a formalidade dos ritos católicos, por exemplo, ele manteve a hierarquia eclesiástica, mas adotou, por exemplo, um conteúdo protestante, né? Ele negou, por exemplo, o culto a santo, ele acabou com o culto a santo, acabou com a salvação pela graça, né? Acabou com alguns ritos da Igreja Católica e a subordinação à autoridade do Estado. Passou a igreja a igreja teria que obedecer ao Estado, teria que obedecer à lei, teria que obedecer ao governo e não mais a Roma. Então, meus amigos, quando nós falamos da reforma protestante, nós temos os três precursores desse movimento. Lutero, na Alemanha, o principal, talvez o mais sério de todos eles, o mais comprometido com uma reforma religiosa. Aí depois você tem Calvino, que vai falar na teoria da predestinação. Para ele, né, a salvação estava ligada às questões materiais, ao enriquecimento. E você vai ter também Henrique VIII, que queria desfazer o seu casamento, o Papa não aceita, e ele acaba rompendo com a Igreja Católica, claro. Aí ele divorcia de Ana Bolena, e ele vai casar divorcia de Catarina de Aragão, a sua esposa, e ele vai casar com Ana Bolena, sua amante, né? Tá certo, meus amigos? Esse aí é um pouquinho do assunto aí chamado Reforma Protestante. Aí você vai perguntar assim, professor, mas a Igreja Católica, como que ela reagiu ao crescimento do protestantismo na Europa? A igreja não vai ver isso com bons olhos. Na aula de amanhã, nós vamos falar exatamente isso. Nós vamos falar da Contra-Reforma Católica. Não tem a Reforma Protestante? Então a Igreja Católica, naquele momento, vai lançar um movimento de reação chamado Contra-Reforma ou Contra-Reforma Católica, não é? Ou seja, vai ser a reação da Igreja Católica frente ao movimento protestante. A igreja vai se indignar e reagir contra esses movimentos. E é isso que nós vamos estar estudando na aula de amanhã.
Pessoal, no livro agora, tem aí na página 29 a parada obrigatória. Vejam comigo aí.